Antes de começar a correção dessa questão 119/2022 PPL, cara, vale muito destaque que essa provinha tá bem mais fácil do que a regular, hein? Tá bem mais fácil. Olha só a questão 114, também falando de preservação ambiental, ok? Realmente não dá para entender o porquê de tanta diferença, né, entre provas e, cara, isso impacta muito na vida de vocês que estão aí na luta, né, gente? Então, complicadíssimo, mas a gente vai fazer aqui a resolução bonitona da questão, ampliando, trazendo aí detalhes. Lembrando que nas correções sempre rolam uns cards aqui em cima, ó, né? Fique ligado neles aí, porque, cara, é mais assunto atrelado, linkado, e assim você de fato revisa todo o conteúdo. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, o lance é o seguinte, ó, o Brasil foi o primeiro país a usar o álcool em larga escala como combustível de automóvel. Hoje, a indústria automobilística produz e equipa os automóveis com motores que funcionam tanto com gasolina como com álcool, ou ainda com uma mistura dos dois. No Brasil, o álcool é obtido principalmente de cana-de-açúcar, razão pela qual se classifica como biocombustível. Com essa atitude, contribui-se diretamente para a... Galera, esse assunto é extremamente polêmico, muito polêmico mesmo. Eu não curto muito ficar falando aqui de coisa polêmica, né? Até para não perder muito tempo na questão, mas vale a pena entrar na discussão do quanto que vale ou não vale, né, investir em biocombustível, tá? Lembrando, quando você fala em biocombustível e pegando já o exemplo dessa questão, eu estou falando aqui, ó, da minha plantaçãozinha, ó, de cana-de-açúcar, um espetáculo aqui, ó. Parece mais um milharal, mas tudo bem. Tá aqui, ó, é a cana-de-açúcar. E aí o que acontece, gente? Eu tô falando, filho, né, de, porra, 100 metros ali de plantação de cana-de-açúcar. A gente tá falando de monoculturas, né, absurdo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a região aqui de Campos, que tem plantações, mais plantações, né? E quem é do Nordeste também já deve ter passado aí por estradas com muita cana-de-açúcar. Galera de Ribeirão Preto, que também tem uma produção enorme de álcool. E aí a gente entra na discussão, cara, do porquê, né? O Brasil ser um dos poucos países que investem tanto. Já que, né, a gente tem que trabalhar a ideia de que para plantar isso tudo aqui, filho, você tem que desmatar muita raça de área, certo? Então a monocultura, né, o latifúndio e tudo mais acaba arrebentando, né, aquelas regiões. Né? O solo também empobrece muito, enfim, muitas desvantagens. Mas num país, né, exatamente, em quem tem muitos latifúndios dominam, né, e estão lá no Congresso, filho, né, votam sempre a favor. E inventaram o tal do pró-álcool, né, cara? Esse papo aqui do álcool é um lance que rolou lá, sei lá, nos anos 80, vocês devem ver isso aí na geografia e tudo mais. E, meu irmão, isso é extremamente discutível no meio, né, inclusive dos ambientalistas. A galera tem muita gente que critica isso aí e prefere recorrer a outras formas de produção de energia. Mas enfim, né? Vamos produzir a partir da cana-de-açúcar álcool, beleza? Esse álcool que vai, né, servir de combustível para o nosso carrinho, para você fazer o seu esqueminha aí também, no post-it, beleza? E esse cara aqui, ó, quando queima esse álcool, libera uma grande quantidade de CO2. Então a leitura do biocombustível é que o produto da queima do álcool, né, vai servir de matéria-prima para quem? Para ela, para a nossa queridíssima fotossíntese, ok? E obviamente você não vai dar mole e não vai deixar de assistir esse vídeo aqui em cima sobre fotossíntese. Você não pode deixar de assistir, beleza? Então, das desvantagens que eu já comentei com vocês, né, monocultura, desmatamento, empobrecimento do solo, né, erosão e tudo mais, arrebenta rios, beleza? Até porque você acaba tendo que utilizar uma grande quantidade de fertilizantes, né? Se tá passando um riozinho aqui do lado, ó, olha que espetáculo, né, do meu riozinho, ele vai, né, com as chuvas, jogar parte desses fertilizantes para dentro do rio. Você pode falar de eutrofização.
Então tem muita coisa ruim para a gente atrelar a talvez não tanta coisa positiva, no sentido de quê? No sentido que eu vou acabar respondendo a questãozinha, que é a liberação do CO2, beleza? A liberação, por mais, né, que ela continue ocorrendo, a gente tem que caracterizar exatamente o quê? O que eles gostam de utilizar até mesmo em questões, tá? Que é a reciclagem desse CO2, ou seja, o produto é reutilizado como matéria-prima para o crescimento, ok, da nossa cana-de-açúcar. Beleza? Então, realmente, cara, é uma questão razoavelmente de opinião. Eu tenho aqui meus contrapontos em relação a essa ideia do álcool no nosso combustível. Eu acho sim que tem uma influência política enorme. Quando a gente fala de política no nosso país, é sempre uma confusão do caceta, né? Então a gente tem que ter um pouco de, né, de entendimento do assunto para realmente formar uma opinião. De qualquer maneira, eu sei que é importante a sua, eu sei que é importante a minha, mas para os vestibulares, o que a gente rege é exatamente essa ideia de que biocombustível, principalmente aí, ó, relacionando a cana-de-açúcar, né, ela tem a vantagem de reciclar, né, a quantidade de CO2, ou seja, a quantidade de CO2 que é liberada, ela é consumida no próprio processo de fotossíntese para crescimento de uma nova plantinha. Beleza? E os pontos negativos a gente já comentou. Então vamos lá. Com essa atitude, contribui-se diretamente para a letra A. Ó, e volta para a ideia, hein? Volta para a ideia, inclusive, da questão 114. Tem mais de uma alternativa correta, tá? Com certeza. Porém, tem aquela que se encaixa melhor no comando da questão. Beleza? Então, ó, letra A. Preservação de rios e lagos. Galera, o cara que normalmente, né, cultiva uma monocultura, foi o que eu falei, ele vai ter que utilizar fertilizante, beleza? Ele vai ter que desmatar relaciona a erosão e tudo mais. Então, dificilmente a gente pode relacionar preservação de rios e lagos, beleza? Preservação da biodiversidade. Filho, você está deixando de ter uma floresta aqui. Pensa na nossa Mata Atlântica, meu irmão, que foi arrebentada para produzir muita monocultura. Filho, você está de fato o quê? Diminuindo a biodiversidade, arrebentando tudo. C de cuscuz, diminuição do buraco da camada de ozônio. Galera, buraco da camada de ozônio, lembra que ela é causada principalmente pela liberação, ó, dos CFCs, ok? E alguns outros gases também, mas o CFC, inclusive, ele foi proibido e aí já até se fala da recuperação do buraco da camada de ozônio, beleza? Mas esses caras aqui por muito tempo foram utilizados principalmente nos refrigeradores, nos aerosóis, ok? E destruíam a camada de ozônio. Então, não é a relação. D. Preservação de espécies ameaçadas de extinção. Pô, galera, né? Preservação de espécies ameaçadas de extinção. A gente falou em monocultura, desmatamento arrebenta e vai, infelizmente, extinguir muitas espécies. Beleza? E então ficou letra E. Vamos levantar a mão para o céu e torcer para ser a letra E. Diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono, né? Então, a relação de fato é a diminuição devido à utilização do CO2 no processo de fotossíntese. Esse papo aqui, ó, no português mais, né, ali, ó, né, na regrinha, quando ele fala em diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono, isso aqui teria que ter um pouquinho de cuidado, tá? Porque a emissão ela continua rolando, né? Se a mesma massa de gasolina comum, né, e etanol produz ou não mais ou menos CO2, aí ele teria que te dar uma informação, beleza? Mas a ideia real é que a gente consegue reciclar, por isso diminuímos então, né, ou pelo menos não aumentamos de maneira tão exagerada os níveis de CO2 na atmosfera. Beleza? Então, uma situaçãozinha bem discutível aí, bem polêmica, mas a gente está aqui para matar questões, galera. Então a gente não pode ir contra a ideia das questões, então a gente marca E e diz que é vantajoso para chuchu, sendo que talvez não seja tanto. Beleza? Valeu, um beijo, até a próxima.